sei. É claro que um assalto a banco não é um crime político, nem conexo ao crime político. Embora na definição do crime conexo ao crime político ele entre, totalmente, já que ele é feito para obter, era feito para buscar fundos e tal. Então, os pobres, os velhos assaltantes, que de repente tinham uns garotos ali que falavam inglês e que estavam no mesmo ramo, que eles não entendiam direito, que eram... eles não foram anistiados. Olhando hoje, por acaso hoje eu dei uma olhada nessa questão da anistia, que nós tínhamos um encontro com o Jacobson sobre isso de manhã, aquilo era um crime conexo, aquilo era um crime político por um idiotismo jurídico brasileiro, que tinha sido colocar qualquer assalto a banco, independentemente da motivação, era um crime político. Não, aquilo é crime político. Por que não foram anistiados? Por que um desses assaltantes, por exemplo, o professor William, que é um personagem que já só quer criar os filhos e tal, está aí, meio ainda que foragido, deve ter falado 30 anos. Por que tudo aquilo? Por que vai sendo um extermínio implacável? Implacável. Bom, não acho que me estendi muito além do que eu queria, fico por aqui, e eu acho que sobre esses assuntos todos, juízes comprometidos com a democracia têm muita coisa que dizer. Tá bom? Eu fico só aqui. Agora eu vou dar a palavra para a Mera. Eu queria saudar todos. Hoje, o livro que você fala antes de mim, eu fico igual os Paralamas de Sucesso antes do show do Rolling Stones. Você vai falar depois do livro pelo Instituto Carioca. Eu trouxe algumas coisas para falar rapidinho. Queria saudar alegremente, em nome de todos os companheiros do Instituto Carioca, o novo núcleo e esse importantíssimo movimento, né, dos juízes para a democracia, que ao longo da história já tem um lugar, né, na resistência à Constituição do Estado Policial. Dizer que é um maior orgulho, uma maior alegria para o Instituto Carioca de Criminologia. E falar alguma... Nós, né, quando a gente fundou o ICC, está ali o retrato do coronel Carlos Magno, Nazaré Cerqueira, né, que é também, além da gente pensar nos juízes para a democracia, né, quer dizer, a polícia para a democracia, está aqui também o delegado Orlando Zacconi, né, quer dizer, sonhos que a gente sonhou e essa derrota, né, deste projeto, que era o projeto da saída da ditadura brasileira, né, onde Leonel Brizola cumpriu um papel fundamental, mas Franco Montoro, Miguel Arraes, Mário Covas em São Paulo, quer dizer, esta coisa que nós perdemos ao longo dessa transição para a democracia, essa democracia que tanto mata e tortura muito mais ainda do que o círculo militar, né? Então, como o Nilo estava descrevendo aqui, né, as relações do Estado penal com o neoliberalismo, a expansão do encarceramento, que agora a imprensa, o Globo hoje, então agora todo mundo vai começar a pensar nisso que o Globo pautou. Os bons ventos sopram nos Estados Unidos. Eu que sou uma pessoa otimista, acho que os anos estão fazendo 40 anos de maio de 68. Eu acho que a juventude em 2008, eu sinto isso, né, dando aula, né, a sede de discursos transgressores que a juventude da sociologia do direito tem, mas isso, a policização da vida cotidiana, né, a alcaguetagem, né? Eu me lembro que eu fui criada, minha mãe dizia, olha, tudo menos caguetar, era, como disse o Nilo, era uma ética. Hoje, né, o elogio da delação, o espetáculo, né, da execução, no sentido do espetáculo das algemas, tudo que nos sempre incomodou, hoje é santificado, glorificado, né? As algemas como grande símbolo, né? E principalmente o sentido da eficiência pelo extermínio. Então, por exemplo, a chacina do PAN, a chacina do Alemão, que teve um dia de 19 mortos, mas que já somam 100, porque ainda se mata no Alemão, ainda a inauguração das obras do PAC foi a morte de uma criança na Rocinha, né? Tudo isso nos leva
tá pensando que o Estado policial, a politização e principalmente a politização da academia e a politização interna, né? Eu estava dizendo que o sentido da eficiência da operação na Alemanha, foi o número de mortos. Tem nenhum sentido em termos de segurança pública, as crianças ficaram 60 dias sem aula, já chegamos a 100, mas hoje em dia a Zona Sul fascistizada do Rio de Janeiro, ela aplaude o número de mortos. Então a truculência é o sentido da eficiência. Lógico que se os mortos forem pobres, né? Eu fiquei chocada com o caso de São Paulo agora, do menino que atropelou um servente, graças a Deus o servente já saiu do hospital. A imprensa já está postulando, né, que ele vai entrar como homicídio. Ele tinha 3 frascos de lança-perfume, tráfico de drogas, formação de quadrilha. Quer dizer, essa expansão sem limites da história, nem no grande encarceramento do século XVIII, nós tivemos, né, que Foucault se refere, o número de presos. E o Brasil, né, no mesmo modelo, acho até que de uma certa forma, vejo sinais assim, do governo federal, que na chacina do PAN foi mal, talvez mal assessorada pelos companheiros do Rio ou da Ordem, não sei, mas também não quero entrar nisso. Então, eu quero dizer o seguinte, a historiadora Gislaine Nedder, ela trabalha como, na história do Brasil, nos momentos de transição, porque o autoritarismo é um contínuo, é uma permanência histórica no Brasil. Os momentos, né, de abertura, os momentos democráticos, são hiatos, né? E sempre nesses hiatos, na passagem para as democratizações, estão ali as salvaguardas eficazes, né? É neste momento que o sistema penal se expande para manter os dispositivos. Então, na história brasileira, que é marcada pelos castigos físicos da escravidão, como diz o Joel Rufino dos Santos, o Brasil tem uma história de 500 anos, só 100 anos sem escravidão. Então, o extermínio das civilizações indígenas, quer dizer, o nosso cotidiano, a nossa maneira não só de sentir, não só de pensar, mas de sentir, é de que a punição, a truculência é um fato normal e até bom para conter essa gente, conter esse povo. Academia de Ginástica na Zona Sul, ainda não matei ninguém, porque este é o senso comum da piruada, né, das mocreias de Zona Sul, deste pensamento punitivo, do senso comum criminológico, que esse povo tem que ser tratado dessa forma mesmo. Então, na história brasileira, isto é um contínuo, né, que vem da truculência e da desqualificação jurídica. Os índios não tinham alma, os africanos eram inferiores, o povo não presta, a raça não é boa, né? Então isso tudo produziu um cotidiano de violência que é naturalizado. Não, nós vemos isso no dia a dia, mas a gente... Não nós que estamos nessa sala, que somos a resistência a isso, mas aquilo vai entrando pelos olhos, como dizia Machado de Assis, e vai sendo naturalizado. Então, para fechar, eu acho que a coisa principal desse encontro, eu acho que a principal estratégia e a principal tarefa de nós que nos propomos, eu acho que novos tempos estão surgindo. A gente viu ontem a propaganda do Obama para os latinos no Texas, era anos 60 puro, era em preto e branco e mostrava os iraquianos sendo bombardeados. Quer dizer, não era uma coisa só dizer, olha, os soldados americanos estão, nossos rapazes, que também são rapazes, mas era uma visão. Então eu acho que nesse momento o que nós temos que desmontar é o dogma da